Milionário fingiu cegueira para testar a noiva e os gêmeos, até que a empregada doméstica. És uma inútil. Oxalá te fosses embora desta casa e deixasses de tocar no que será meu, gritou Sofia com o rosto desfigurado por uma ira venenosa, enquanto o seu dedo, adornado com um anel de diamantes de 5 quilates, apontava diretamente a cabeça de Inês. A jovem empregada, tremendo como uma folha sob a tempestade, caiu de joelhos sobre o tapete persa, abraçando com desespero os pequenos Léo e Theo. Os gêmeos, de apenas 2 anos, choravam aterrorizados, escondendo os rostos no avental azul da única pessoa que lhes oferecia calor naquela mansão de gelo e mármore. Menina Sofia, por favor, suplicou Inês com a voz quebrada pelo choro, sem se atrever a levantar o olhar. Eles estavam só a brincar, não partiram nada, juro pela minha vida. A tua vida? Sofia soltou uma gargalhada cruel, seca, desprovida de qualquer humanidade. A tua vida vale menos que o vaso que quase derrubaram. Achas que me importa se brincam? Incomoda-me que respirem o meu ar, que sujem a minha futura sala com as suas risadas estúpidas. E tu és o pior erro desta casa. No limiar da porta de carvalho maciço, uma figura masculina permanecia imóvel como uma estátua de justiça, prestes a ganhar vida. Álvaro Castelo Branco, o magnata hoteleiro, cuja fortuna se calculava em centenas de milhões, apoiava-se pesadamente numa bengala de madeira escura. Os seus olhos estavam ocultos por uns óculos escuros impenetráveis para o mundo, para os médicos e, sobretudo, para a mulher que gritava no centro da sala. Álvaro ficara cego num devastador acidente de carro há exatamente 1 mês, mas atrás do vidro fumado, as suas pupilas contraíam-se com uma precisão predadora. Via tudo, via a elegância forçada de Sofia, essa mulher que perante as câmaras da alta sociedade fingia ser uma santa caridosa, transformada agora num monstro de avareza. Via como seus saltos agulha se cravavam no chão, avançando ameaçadoramente em direção às crianças. E via Inês, a humilde rapariga que contratara há 6 meses, convertida num escudo humano, disposta a receber os golpes para que não tocassem nos seus filhos. Cala-os, gritou Sofia, levantando a mão aberta, pronta para esbofetear a empregada. Se o Álvaro não fosse um estorvo cego lá em cima, já te tinha posto na rua. Odeio estas crianças. Assim que nos casarmos e ele assinar os papéis, mando-os para um colégio interno na Suíça e a ti mando-te de volta para a miséria de onde saíste. Álvaro apertou o cabo da bengala com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. O impulso de correr, de arrancar a máscara à sua noiva e expulsar, lá de sua casa, naquele exato instante, queimava-lhe o sangue. Mas não podia. Ainda não. A armadilha tinha de se fechar por completo. Precisava de saber até onde ia a podridão moral da mulher a quem quase entregara o seu império. Sofia baixou a mão, roçando o ar perto da cara de Inês, que fechou os olhos à espera do impacto. Subscreve agora para descobrir como este milionário executou a vingança mais elegante e dolorosa contra a mulher, que só queria a sua fortuna, e como o destino tinha preparado uma reviravolta que ninguém previu. O golpe não chegou. Sofia deteve-se, respirando agitada, alisando o seu vestido de seda impecável. Não vales nem o esforço de te bater, cuspiu com desprezo, virando-se para o espelho para arranjar o cabelo. Mas escuta-me bem, criada, quando for a senhora Castelo Branco, tu serás o primeiro lixo que deitarei para a rua. Agora, leva-os daqui, que não os veja nem os ouça. Se o Álvaro descer e perguntar por que choram, dir-lhes, as que caíram. Se abrires a boca para dizer a verdade, asseguro-te que farei com que nunca mais encontres trabalho neste país. Inês assentiu freneticamente, pegando Léo num braço e Theo no outro com uma força que só o instinto maternal dá, mesmo não sendo seus filhos. Correu para a saída de serviço com as lágrimas a molhar as cabeças louras das crianças. Álvaro, das sombras do corredor, observou a fuga de Inês. O seu coração, endurecido por anos de negócios impiedosos, sentiu uma fenda. Aquela rapariga não tinha nada, ganhava o salário mínimo e, no entanto, protegia os seus filhos com uma ferocidade que Sofia jamais teria. Sofia, crendo-se sozinha, pegou no telemóvel. O seu tom de voz mudou radicalmente ao atender a chamada. Olá, meu amor. Não. O Álvaro continua igual. O pobre é um fardo terrível. Sim, o notário vem amanhã. Assim que conseguir o poder sobre as contas das Ilhas Caimão, tudo será nosso. Sim, eu sei que é triste, mas ele não percebe nada. É como uma criança perdida na escuridão. Álvaro recuou um passo silencioso como uma sombra.
Um sorriso frio, terrível e calculista desenhou-se nos seus lábios. Sofia acreditava que ele estava perdido na escuridão, mas não sabia que ele era o dono das sombras. A caçada acabara de começar. A decisão de fingir a sua cegueira não tinha sido um ato impulsivo, mas a estratégia de negócios mais importante da vida de Álvaro Castelo Branco. Há 30 dias o mundo conhecia-o como o Tubarão da Costa, um homem que multiplicara a herança do pai por 10, construindo hotéis de luxo do Algarve ao Porto. Tinha poder, respeito e uma conta bancária que podia comprar países pequenos, mas na solidão do seu sótão, Álvaro tinha uma dúvida que lhe roía a alma. Sofia amava-o a ele, ou amava o cartão Platinum sem limites que ele lhe entregara? O acidente tinha sido real, mas as consequências não. O seu carro desportivo tinha se despistado numa noite de chuva torrencial. Quando acordou no hospital privado, com os olhos vendados por precaução devido a um traumatismo craniano leve, ouviu a primeira traição. Não foi um sussurro nem uma confissão a um amante. Foi uma conversa telefônica que Sofia manteve ao pé da sua cama, acreditando que ele ainda estava inconsciente pela anestesia. "Doutor, tem de ser honesto comigo", dissera ela com uma voz que simulava preocupação, mas que Álvaro, com os seus sentidos aguçados pela falta de visão momentânea, detetou como ansiedade financeira. "Se ele ficar incapacitado, quem vai gerir o fundo fiduciário? Preciso de saber se devo iniciar os trâmites de tutela legal imediatamente. Não podemos deixar o dinheiro congelado." Álvaro sentiu um frio glacial percorrer-lhe a espinha dorsal. Não perguntou se sobreviveria, não perguntou se lhe doía. Perguntou pelo fundo fiduciário. Horas depois, quando o doutor Miguel Antunes, um velho amigo da família e o único homem em quem Álvaro confiava cegamente, entrou no quarto para lhe tirar as vendas, Álvaro agarrou-lhe o pulso com força. "Diz-me a verdade, Miguel. Os meus olhos estão bem?" "Perfeitos, Álvaro. Tiveste sorte. Apenas algumas contusões. Em 2 dias estarás a assinar contratos de novo." "Não", sussurrou Álvaro, baixando a voz. "Não vou ver. Miguel, preciso que redijas um relatório. Perdi a visão total. Dano irreversível no nervo óptico." O médico olhou-o estupefato. "Estás louco? Isso poria em risco as ações da empresa. Os investidores ficarão nervosos." "Importa-me um figo a empresa", sibilou Álvaro. "Preciso de ver quem está ao meu lado quando a luz se apagar. Preciso de saber se a mulher com quem vou casar é a minha esposa ou a minha carrasca. E preciso de saber se os meus filhos estão seguros. Miguel, faz isso. Pela memória do meu pai." O relatório foi falsificado. Álvaro regressou à casa numa cadeira de rodas com os olhos cobertos por óculos escuros, interpretando o papel da sua vida, e a realidade bateu-lhe mais forte que o acidente. Em apenas 4 semanas, a sua mansão tinha se transformado. Sofia, convencida de que o seu noivo era agora um inválido dependente, tinha tirado a máscara. Despediu o pessoal de confiança, a governanta que tinha criado Álvaro, alegando redução de custos, e contratou uma agência barata. Assim chegou Inês, uma rapariga jovem e inexperiente que precisava desesperadamente do dinheiro para enviar a sua mãe doente na aldeia. Álvaro recordava o primeiro dia de Inês. Ele estava sentado na biblioteca fingindo ouvir um audiolivro. Inês entrou para limpar o pó. Cheirava a sabão barato e a lavanda fresca. "Perdão, senhor", disse ela com voz doce, pensando que ele não notava a sua presença. Não queria incomodá-lo. "Não incomodas", respondeu ele seco, mantendo a personagem. "Quem és?" "Sou a Inês, a nova encarregada da limpeza e das crianças." "Senhor, disseram-lhe que sou um ogre?" "Disseram-me que o senhor está a passar por um momento difícil, senhor, e que precisa de tranquilidade." Álvaro esperou a queixa, o comentário sarcástico que os empregados costumavam fazer pelas suas costas, mas Inês simplesmente ajeitou a manta sobre as suas pernas. "Se precisar de algo, o que for, estarei aqui. Os seus filhos são uns anjos, senhor. Têm os seus mesmos olhos." Esse comentário tinha-o desarmado. "Tem os seus mesmos olhos." Inês via as crianças com amor, enquanto Sofia as via como estorvos que competiam pela herança. Desde esse dia, Álvaro passava horas sentado em lugares estratégicos da casa, convertendo-se num espião no seu próprio lar. Escutava Sofia organizar festas suntuosas com o dinheiro da caixa pequena. Festas onde troçava da tragédia de Álvaro com as suas amigas da alta sociedade. "É melhor assim", dissera ela a uma amiga enquanto bebiam champanhe vintage às 2 da tarde de uma terça-feira. "Um marido cego não vê as faturas. Não vê com quem saio.
E o melhor de tudo, não vê que estou a redecorar toda a casa ao meu gosto. Quando nos casarmos, internar, loei numa clínica de repouso de luxo e serei a rainha de tudo isto. A raiva de Álvaro crescia a cada dia, alimentando um plano de contra-ataque meticuloso. Tinha instalado câmaras e microfones ocultos que só ele controlava a partir de uma aplicação no seu telemóvel, acessível por comandos de voz e ecrã, adaptado que ele via quando ninguém estava por perto. Mas o que ocorreu naquela manhã, a cena que acabara de presenciar na sala, mudava as regras do jogo. Já não era só avareza, era maldade. Sofia não só queria o seu dinheiro, desfrutava humilhando os fracos. E o pior de tudo, estava a ameaçar o bem-estar físico de Léo e Theo. Álvaro retirou-se para o seu escritório, fechando a porta à chave. Tirou os óculos escuros e olhou o seu reflexo no espelho. Os seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação fria. Caminhou até ao cofre oculto atrás de um quadro, abriu-o e tirou uma pasta vermelha. Lá dentro estavam os documentos reais. O testamento atual deixava tudo a Sofia em caso da sua incapacidade. Ela sabia-o, por isso pressionava. Mas Álvaro pegou numa caneta tinteiro e começou a redigir notas sobre um novo documento. Acreditas que tens o controlo? Sofia murmurou para si mesmo. Mas não tens ideia de com quem te meteste. Nesse momento, alguém bateu timidamente à porta. Álvaro colocou os óculos à velocidade da luz, sentou-se na sua poltrona de couro e adotou a sua postura rígida. Entre. Era Inês. Entrou com um tabuleiro nas mãos. Tremiam-lhe. Traíam chá e umas bolachas. Senhor, trouxe-lhe a sua merenda. A menina Sofia. Ela saiu para uns afazeres e pensei que teria fome. Álvaro virou a cabeça, embora os seus olhos não a olhassem. Notou que a rapariga tinha estado a chorar. Podia ouvir a sua respiração entrecortada. Aproxima-te, Inês, ordenou ele com voz suave, muito diferente do tom que usava com a sua noiva. A rapariga aproximou-se e deixou o tabuleiro na secretária. Estás bem? Perguntou ele. Sim, senhor, tudo bem. Mentes, disse Álvaro. E por um segundo, temeu ter revelado demasiado. Posso ouvir o medo na tua voz. Aconteceu algo com as crianças? Não, senhor, as crianças estão a dormir a sesta. Estão bem. É só que... Inês hesitou. Sabia que se falasse mal de Sofia a despediriam, mas a bondade daquele homem cego partia-lhe o coração. Senhor, o senhor merece ser bem tratado. Álvaro sentiu um nó na garganta. Aquela rapariga, que acabavam de humilhar e ameaçar, estava preocupada com ele. Obrigado, Inês. Podes retirar-te. Mas antes diz-me uma coisa. De que cor é o teu vestido hoje? Inês surpreendeu-se com a pergunta. É azul, senhor. O uniforme, não é? Corrigiu ele enigmaticamente. Hoje usas a cor da lealdade. E isso, Inês, vale mais que todo o ouro desta casa. Inês saiu confusa, sem entender, mas sentindo um estranho calor. Álvaro ficou sozinho de novo. A fase de observação terminara. A fase de execução estava prestes a começar. E a primeira prova seria essa mesma noite, o jantar com os investidores, onde Sofia planeava consolidar o seu poder. Ele dar-lhe-ia corda, muita corda, o suficiente para que ela mesma se enforcasse perante todos. O jantar na mansão Castelo Branco sempre fora um ritual sagrado, um momento de desconexão e prazer gastronômico. Mas naquela noite, a sala de jantar principal parecia um campo de batalha silencioso, carregado de uma eletricidade estática que arrepiava a pele. As velas de cera importada bruxuleavam sobre a longa mesa de mogno, projetando sombras dançantes que Álvaro observava por trás da segurança dos seus óculos escuros. Estava sentado à cabeceira, rígido, com as mãos apoiadas sobre a toalha de linho egípcio, fingindo aquele olhar vazio e perdido que aperfeiçoara durante o último mês. À sua frente, na outra extremidade da mesa, estava Sofia. Se Álvaro tivesse estado realmente cego, ter-se-ia deixado enganar pela doçura adocicada da sua voz. Álvaro, querido, sirvo-te mais um pouco de vinho? É um Porto Vintage de 94, o teu favorito, disse ela com um tom que transpirava preocupação e amor conjugal. No entanto, o que Álvaro via era muito diferente do que ouvia. Via uma mulher que revirava os olhos com fastio enquanto falava, que digitava freneticamente no seu telemóvel com uma mão enquanto segurava a garrafa com a outra, ignorando completamente a sua presença física. A discrepância entre a voz de anjo e o rosto de demônio aborrecido revolvia-lhe o estômago mais do que a própria comida. Não, obrigado, respondeu Álvaro fazendo uma pausa deliberada,
movendo a mão desajeitadamente até bater levemente na sua taça de água, derramando umas gotas. Queria ver a sua reação. Sofia soltou um bufo inaudível. Uma careta de nojo deformou os seus lábios perfeitamente pintados de vermelho. Limpou a mesa com um guardanapo, fazendo-o com brusquidão, mas a sua voz continuou de veludo. Oh, meu amor, não te preocupes, foi só um bocadinho. Deixa-me ajudar-te. És tão vulnerável agora? Parte-me o coração ver-te assim tão dependente. Mas não temas, eu serei os teus olhos e as tuas mãos. Serás a minha carrasca se te deixar. Pensou Álvaro apertando a mandíbula. Nesse momento, a porta de serviço abriu-se silenciosamente. Inês entrou com o tabuleiro do segundo prato. Caminhava com a cabeça baixa, tentando tornar-se invisível. Usava o uniforme impecável, mas Álvaro, com a sua visão periférica aguçada pela adrenalina, notou o avermelhamento nos seus olhos e uma leve marca no seu pulso, provavelmente de quando Sofia a tinha agarrado antes. Aqui tem, senhor, sussurrou Inês, colocando o prato à sua frente com uma delicadeza extrema, guiando suavemente a mão de Álvaro para os talheres. O peixe está cortado em pedaços pequenos, sem espinhas, como gosta. Tenha cuidado, o prato está quente. A diferença era abismal. Enquanto Sofia lhe falava como se fosse uma criança idiota, Inês falava-lhe com dignidade, respeitando a sua suposta deficiência, mas sem lhe diminuir a virilidade. De repente, um grito agudo quebrou o silêncio sepulcral da sala de jantar. Vinha do andar de cima. Era o choro inconsolável de Léo, seguido imediatamente pelo de Theo, um coro de angústia infantil que fez Álvaro quase se levantar da cadeira por instinto. Obrigou-se a ficar quieto, cravando as unhas nas palmas das mãos. O que se passa? Perguntou Álvaro, virando a cabeça para o teto. Por que choram assim? Nunca choram a esta hora. Sofia deixou cair o garfo com estrondo sobre o prato de porcelana. O seu rosto contorceu-se numa máscara de fúria fria dirigida a Inês, que ficara paralisada junto ao aparador. É incrível, exclamou Sofia, mudando o seu tom para um de falsa indignação. Outra vez, Álvaro. Amor, não queria dizer-te nada para não te preocupar no teu estado, mas acho que a Inês não tem paciência com as crianças. Inês levantou os olhos horrorizada. Menina, isso não é verdade. Cala-te, cortou Sofia, batendo na mesa com a palma da mão. Não te atrevas a responder-me na frente do senhor Álvaro. Antes de descer para jantar, ouvi ruídos estranhos no quarto das crianças. Acho que ela os belisca para que adormeçam mais depressa ou os assusta. Não é normal que chorem assim que ela entra no quarto. A mentira era tão vil, tão calculada, que Álvaro sentiu uma onda de calor subir-lhe pelo pescoço. Sabia perfeitamente que as crianças choravam porque sentiam falta do pai, porque sentiam a tensão na casa e provavelmente porque Sofia os tinha trancado ou repreendido antes de descer. Inês, disse Álvaro com voz grave e profunda, virando o seu rosto coberto para onde sabia que estava a empregada. Senhor Castelo Branco, juro-lhe pela memória da minha mãe, a voz de Inês tremia, cheia de lágrimas contidas. Jamais lhes faria mal. Gosto deles como se fossem meus. Choram porque têm pesadelos. Tentei acalmá-los, mas... Desculpas, interrompeu Sofia, levantando-se e caminhando para Álvaro para lhe pôr uma mão possessiva sobre o ombro. Querido, tens de confiar em mim. Uma mãe sabe destas coisas e, embora eu ainda não seja a mãe biológica, o meu instinto diz-me: esta rapariga não é de confiança. Devíamos despedi-la esta mesma noite. Eu posso cuidar dos gêmeos. Álvaro sentiu a mão de Sofia como uma garra sobre o seu ombro. Sabia que se Inês fosse embora, os seus filhos ficariam à mercê daquela mulher. Os seus filhos perderiam a sua única proteção. Tinha de jogar as suas cartas com mestria cirúrgica. Não, disse Álvaro pausadamente. O silêncio que se seguiu foi denso. Sofia retirou a mão lentamente. Como dizes? Disse que não, repetiu Álvaro, fingindo um tom de cansaço extremo. Sofia, meu amor, não podemos despedi-la agora. As crianças estão habituadas a ela. Uma mudança brusca, somada ao meu acidente, seria traumática para eles e para mim. Preciso de estabilidade. Se a despedirmos hoje, quem limpará amanhã? Quem me ajudará a vestir-me se tu tens de ir ao clube ou às tuas reuniões da fundação? Tu não podes fazer tudo. És demasiado delicada para o trabalho sujo. Álvaro sabia exatamente em que botões carregar. Apelou à vaidade e à preguiça de Sofia. Ela odiava qualquer trabalho doméstico. A ideia de ter de mudar fraldas ou limpar o chão repugnava-a. Sofia suspirou.
Um som dramático e teatral. Tens razão, minha vida, sempre a pensar em tudo, mesmo no teu estado. Sou demasiado boa. Esse é o meu problema. Está bem, a Inês fica por agora, mas vigiar, lá aí de perto. Virou-se para Inês, e Álvaro viu como seus olhos se transformavam em fendas de ódio puro, enquanto a sua boca sorria para manter a farsa auditiva. Fez um gesto com a mão como quem espanta uma mosca. Vai-te, sobe e cala essas crianças, e assegura-te de que não voltam a interromper o nosso jantar. Inês fez uma reverência rápida e saiu a correr da sala de jantar. Álvaro ouviu os seus passos apressados a subir a escadaria. Só quando o som da porta de serviço se fechou, permitiu que os seus ombros relaxassem 1 milímetro. Obrigado, Sofia, disse ele, tomando um gole de água para engolir a bilis que tinha na garganta. És um anjo por teres tanta paciência. Sofia voltou a sentar-se satisfeita. Tinha ganho, ou assim acreditava. Ela tinha o controlo. Faço-o por ti, Álvaro. Tudo o que faço é por ti. E falando de fazer coisas por nós, o seu tom mudou, tornando-se mais sério, mais empresarial. Amanhã virá o notário, doutor. Manuel Ribeiro, lembras-te? Confirmei a consulta. É vital que assines essa procuração. As ações da cadeia hoteleira estão a descer pela incerteza da tua saúde. Precisam de ver uma liderança forte. Precisam de me ver a mim a assumir o controlo em teu nome. Álvaro assentiu lentamente como um boneco partido. Sim, o poder. Tens razão. Amanhã, por baixo da mesa, a sua mão livre fechou-se num punho tão forte que as unhas se cravaram na carne até quase sangrar. Amanhã seria o dia, a prova de fogo. Ia pôr-lhe uma isca tão suculenta que ela não conseguiria resistir e, ao mordê-la, mostraria os seus verdadeiros dentes. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chumbada, como se o céu de Lisboa soubesse que uma tempestade se aproximava dentro da mansão Castelo Branco. Álvaro tinha acordado cedo, ou melhor, não tinha dormido. Passara a noite a repassar cada cláusula legal na sua mente, visualizando cada possível cenário. Às 10 da manhã, Sofia entrou no seu quarto. Não bateu a porta, já não o fazia. Para ela, a privacidade de Álvaro era irrelevante. Bom dia, dorminhoco, disse com uma voz estridente e alegre que feria os ouvidos. Hoje é o grande dia. O Dr. Manuel Ribeiro chegará em meia hora. Vamos, tens de estar apresentável. Não queremos que pensem que te abandonaste. Álvaro estava sentado na beira da cama, de pijama. Sofia aproximou-se e começou a escolher a sua roupa. Não lhe perguntou o que queria vestir. Tirou um fato cinzento escuro, uma camisa branca e uma gravata azul marinho. Levanta os braços, ordenou, como quem veste um manequim. Álvaro obedeceu, deixando que ela lhe abotoasse a camisa. Sentiu os seus dedos frios roçando a sua pele. Não havia carinho nos seus movimentos, apenas uma eficiência mecânica. Enquanto ela lhe ajustava o colarinho, Álvaro notou que ela usava o seu perfume mais caro, esse que custava 300 euros o frasco, e um conjunto de Chanel que comprara com o cartão suplementar na semana anterior. Estava a vestir-se para uma coroação. Estás muito bonito, disse ela dando-lhe um beijo sonoro e vazio na bochecha. Pareces o de antes, quase. Guiou-o escadas abaixo, agarrando-o pelo braço com firmeza. Álvaro acentuou a sua claudicação, apoiando-se pesadamente na bengala, arrastando os pés mais do que o necessário. Queria parecer fraco, acabado, um leão sem dentes. No escritório, o Dr. Manuel Ribeiro já esperava. O notário, um homem baixo e gordo com óculos de aros dourados, pôs-se de pé ao vê-los entrar. Álvaro conhecia-o há anos. Era um homem de leis competente, mas facilmente intimidável. Bom dia, senhor Álvaro. Senhora Sofia, cumprimentou o notário, visivelmente incomodado com a imagem do poderoso magnata, agora reduzido a um homem cego e guiado pela sua noiva. Senta-te, Manuel. Por favor, disse Álvaro, apalpando a cadeira de couro atrás da sua secretária até se deixar cair nela com um suspiro pesado. Sofia sentou-se ao seu lado, muito perto, invadindo seu espaço pessoal. Bem, Manuel, disse ela, tomando a iniciativa imediatamente. Não temos muito tempo. O Álvaro cansa-se depressa. Trouxeste os documentos que discutimos, certo? A procuração, geral e absoluta. Ah, sim, claro. Manuel abriu a sua pasta e extraiu um maço de folhas. Aqui está a minuta da procuração geral. Este documento concede-lhe a si, senhora Sofia, plenas faculdades para administrar todos os bens, contas bancárias, propriedades e decisões corporativas do senhor Castelo Branco,
sem limitação alguma dada a sua condição médica atual. Álvaro escutava o ranger do papel. Podia sentir a ansiedade de Sofia a vibrar no ar. Ela estava praticamente a salivar. Perfeito, disse ela estendendo a mão. Damo, eu guiarei a mão dele para assinar. Um momento interrompeu Álvaro. A sua voz foi suave, mas teve autoridade suficiente para deter o movimento de Manuel. Manuel, lê-me. Como? Perguntou Sofia com um tom de irritação. Álvaro, querido, é uma linguagem legal muito aborrecida e densa. São 20 páginas. O Manuel já nos resumiu o importante. É para que eu possa cuidar de ti e pagar as faturas. Confia em mim. Sei que é aborrecido, meu amor, respondeu Álvaro, virando o seu rosto para ela, oculto por trás dos óculos. Mas o meu pai sempre me dizia, nunca assines o que não leste, e se não consegues lê-lo, que to leiam 2 vezes. É a última vontade de um homem que se sente inútil. Concede-me esse capricho. Sofia resoplou olhando para o relógio. Está bem, Manuel, lê, mas depressa. O notário começou a ler. Foi uma tortura de 30 minutos. Cláusula após cláusula, Álvaro escutava como se despojava legalmente da sua vida. Acesso às contas na Suíça, poder para vender imóveis, controlo total sobre o fundo fiduciário dos gêmeos. Tudo passava para as mãos de Sofia. Enquanto escutava, Álvaro observava Sofia. Ela não escutava as palavras. Olhava para as estantes, olhava para suas unhas, olhava para a caneta Montblanc de ouro que repousava sobre a secretária como se fosse o cetro que estava prestes a empunhar. E, em conclusão, a procuradora fica facultada a agir em nome do outorgante com total liberdade, terminou Manuel secando o suor da testa. Satisfeito? Perguntou Sofia, pondo o documento à frente de Álvaro e colocando-lhe a caneta na mão. Assina aqui na linha de pontos. Álvaro segurou a caneta. A sua mão começou a tremer. Não era um tremor fingido de todo, era a adrenalina pura a percorrer o seu sistema. Sofia, disse ele com voz quebrada, isto inclui também a casa de férias no Algarve, a que era da minha mãe. Inclui tudo, Álvaro, tudo. Assim não terás de te preocupar com nada. Eu encarrego-me da manutenção, dos impostos, de tudo. Assina. Álvaro baixou a ponta da caneta para o papel. Sofia conteve a respiração. Os seus olhos estavam cravados na ponta dourada do instrumento de escrita. Justo antes de tocar no papel, a mão de Álvaro teve um espasmo. A caneta saiu disparada dos seus dedos, rolando pela secretária e caindo ao chão, longe, debaixo de uma poltrona pesada. Maldição! Exclamou Álvaro, levando as mãos à cabeça com frustração. Sou um inútil. Nem sequer consigo segurar uma maldita caneta. Sofia soltou um grunhido de frustração real. Agachou-se rapidamente para procurar a caneta, perdendo por um segundo a sua compostura elegante. Não se passa nada, disse ela do chão procurando as cegas. Eu apanho-a, e tu assinas. Tranquiliza-te. Não. Álvaro começou a hiperventilar, fingindo um ataque de pânico. Sinto-me tonto. É demasiada pressão. Não vejo nada. Tudo dá voltas. Manuel, não posso fazê-lo hoje. Tremo demasiado. A minha assinatura não será válida se parecer um rabisco. A tua assinatura será válida se eu disser que é válida, gritou Sofia, levantando-se com a caneta na mão, com o cabelo um pouco despenteado pelo esforço. Reparou que tinha gritado na frente do notário e recompôs-se rapidamente. Digo, o notário atestará que és tu. Vamos, Álvaro, faz um esforço. É só uma assinatura. O doutor Manuel Ribeiro, desconfortável, interveio. Senhora Sofia, se o senhor Castelo Branco não se encontra bem, legalmente poderia ser impugnável se assinar sob coação ou num estado de saúde alterado. Talvez seja melhor esperar que se acalme. Álvaro sentiu vontade de abraçar o velho notário. Sim, preciso descansar, disse Álvaro recostando-se na cadeira. Amanhã de manhã estarei melhor. Prometo. Sofia, por favor, ajuda-me a subir para a cama. A minha cabeça vai estourar. Sofia olhava o documento sem assinar, como se quisesse incendiá-lo com a mente. Estava tão perto, tão desesperadamente perto, mas a presença do notário obrigava a manter a máscara. Se forçasse Álvaro agora, Manuel poderia desconfiar. Está bem, disse ela com uma voz tão fria que gelou o quarto. Amanhã, sem falta, Manuel. Deixa os papéis aqui. Eu guardá-los-ei no cofre. Sinto muito, senhora, disse o notário, recolhendo os documentos rapidamente. Os protocolos obrigam-me a levar as minutas não assinadas. Voltarei amanhã à mesma hora. Sofia viu o maletim fechar-se, levando os seus milhões. Virou-se para Álvaro com um olhar que teria matado um homem vidente.
Vamos para a cama, querido, disse ela. Enquanto subiam as escadas, Sofia beliscou-lhe o braço, mesmo onde não se via a marca com o fato. Amanhã não haverá desculpas, Álvaro. Se te tremer a mão, eu mesma tu segurarei até assinares. Entendido? Entendido, meu amor, respondeu ele docilmente. Mas na sua mente, Álvaro já estava a planear a próxima jogada. Ganhara 24 horas. Tempo suficiente para preparar a armadilha definitiva contra o relógio. Precisava provocar um erro fatal, algo público, algo irreversível. E para isso precisava usar a única aliada que tinha naquela casa. Embora ela ainda não o soubesse, Inês. Ao chegar à porta do seu quarto, Álvaro deteve-se. Sofia, podes dizer a Inês para subir? Caiu-me um botão da camisa quando me vestias. Preciso que o cosa agora. Não podes esperar. Incomoda-me, por favor. Sofia resoplou e foi procurar a criada. Álvaro entrou no seu quarto, fechou a porta e dirigiu-se à sua mesinha de cabeceira. Abriu a gaveta secreta e tirou o relógio Rolex de ouro maciço, uma peça única gravada com o seu nome. Pesou-o na sua mão. Era a isca. Ia ser doloroso. Ia ser arriscado, mas ia expor a verdade. Quando Inês entrasse, ele poria em marcha a engrenagem que destruiria Sofia para sempre. A porta do quarto fechou-se atrás de Sofia, deixando um rastro do seu perfume agressivo e a promessa de uma ameaça cumprida. Álvaro permaneceu sentado na beira da cama, respirando fundo, contando os segundos. 1, 2, 3. Uns toques suaves, quase imperceptíveis, soaram na madeira. Entre, disse ele, voltando à sua postura de estátua cega. Inês entrou com passo leve. Traía um pequeno costureiro de vime debaixo do braço. Permissão, senhor Álvaro. A menina Sofia disse-me que lhe caiu um botão. Sim, aqui no punho direito. Álvaro estendeu o braço em direção à voz. Não a vou tirar. Demorei meia hora a abotoar, lá com estes dedos desajeitados. Cose-a assim. Sim, senhor. Não se mexa, por favor. Não quero picá-lo. Inês aproximou uma cadeira e sentou-se junto a ele. Álvaro sentiu a proximidade do seu corpo, um calor humano que não exigia nada. Enquanto ela enfiava a agulha com destreza, ele aspirou discretamente. Não cheirava as fragrâncias químicas e caras que saturavam a casa desde que Sofia assumira o comando. Inês cheirava a limpeza, a sabão de aveia e a chuva recente. Era um aroma honesto. Ela pegou na sua mão para estabilizar o punho da camisa. Os seus dedos eram ásperos, pele curtida por anos de trabalho duro, mas o seu toque era de uma suavidade reverencial. Tem as mãos frias, senhor, murmurou ela quase para si mesma enquanto dava a primeira pontada. Faz frio nesta casa, Inês, respondeu ele com duplo sentido. Desde o acidente, sinto que o inverno se meteu nas paredes. Inês levantou os olhos um segundo, olhando o rosto do homem que acreditava cego. Viu a tristeza na comissura dos seus lábios e sentiu uma pontada de compaixão. Não via o milionário, via o ser humano partido. Se me permite o atrevimento, senhor, às vezes o frio não vem de fora, disse ela em voz baixa concentrada na agulha. A minha avó dizia que quando o coração está triste, o corpo treme mesmo que estejamos em agosto. Álvaro ficou paralisado. Ninguém, absolutamente ninguém, no seu círculo de amizades hipócritas lhe falara com essa sinceridade. Sofia falava-lhe de superar o trauma para voltar a assinar cheques. Os seus sócios falavam-lhe de recuperação para não perder valor em bolsa. Inês falava-lhe da alma. E o que recomendava a tua avó para isso? Perguntou ele desafiando-a suavemente. Caldo de galinha, uma manta de lã e que alguém lhe leia um bom livro até adormecer, respondeu ela com um sorriso tímido na voz, cortando o fio com os dentes. Já está pronto, senhor, como novo. Álvaro tocou no botão. Estava cozido com uma firmeza militar. Obrigado. Olha, Inês. Diga-me. Não tenho caldo de galinha e a manta já a tenho. Mas há um livro na mesinha. 100 anos de solidão. Antes do acidente ia a meio. Sofia diz que ler em voz alta lhe dá dor de garganta e que os audiolivros são mais modernos. Tu poderias? Inês hesitou. Sabia que tinha uma montanha de roupa para passar a ferro e que Sofia lhe cronometrava a cada minuto, mas ao ver o cego a apontar vagamente para a mesa, não pôde recusar. Só um capítulo, senhor. Se a menina Sofia me vir, zangar-se-á. Ela saiu. Estamos sozinhos. Lê. Inês pegou no livro, pigarreou e começou a ler. No início a sua voz era nervosa, tropeçando em alguma palavra comprida, mas logo ganhou ritmo. Não tinha a dicção perfeita de uma locutora, mas tinha algo melhor. Emoção.
Lia com paixão, mudando o tom para os diálogos, vivendo a história. Álvaro fechou os olhos por trás dos óculos escuros e deixou-se levar. Pela primeira vez em um mês, não estava a analisar estratégias, nem a odiar a sua noiva, apenas estava a ouvir. E enquanto ouvia, observava. Via pelo canto do olho como Inês gesticulava enquanto lia, como seu rosto se iluminava com as passagens mágicas de Macondo. Era uma mulher bonita, não pela maquilhagem que não usava, mas pela luz que emanava, porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra. Terminou ela o capítulo fechando o livro com suavidade. O silêncio que se seguiu foi confortável, denso, carregado de uma eletricidade nova. Lês muito bem, Inês, disse Álvaro. Obrigado, senhor. Gosto de ler. É como viajar sem pagar bilhete. Nesse instante ouviu-se o ruído do motor do desportivo de Sofia na entrada. A magia quebrou-se como um cristal. Inês saltou da cadeira deixando o livro na mesa com mãos trêmulas. A menina voltou. Tenho de ir, senhor. Se me encontrar aqui sem fazer nada. Não estás sem fazer nada. Estás a cuidar do patrão, disse Álvaro com firmeza. Mas vai-te. Não quero que te grite. Inês correu para a porta, mas antes de sair deteve-se. Senhor Álvaro, que foi? Amanhã trago-lhe esse caldo, mesmo que tenha de o fazer às escondidas. Saiu fechando a porta. Álvaro tirou os óculos um segundo, esfregando os olhos. Não eram lágrimas, era clareza. Acabara de confirmar que estava prestes a caçar Comá, enquanto o anjo lhe limpava o chão. Mas a bondade de Inês podia ser perigosa para ela mesma. Tinha de a proteger, e para isso tinha de acelerar o fim de Sofia. A porta abriu-se de repente sem bater. Sofia entrou como um furacão de sacos de compras. Uf, que dia horrível. O trânsito estava insuportável. Queixou-se atirando uns sacos da Gucci sobre a poltrona. Álvaro, continuas aí sentado? Devias mexer-te um pouco. Vais atrofiar-te. Estava a descansar, disse ele, voltando ao seu papel de inválido. Conseguiste o que te pedi? O quê? A minha medicação. As gotas para a pressão ocular e os comprimidos para a enxaqueca. Disse-te esta manhã que tinham acabado e que me doía a cabeça. Sofia ficou quieta um segundo. Os seus olhos percorreram os sacos de roupa e joias. Tinha estado em 3 centros comerciais, mas não pisara uma farmácia. Ah, isso. A sua voz tornou-se defensiva. Pois claro que fui, mas não havia. Sim, isso. Disseram-me que havia um problema de distribuição nacional. Tem de os encomendar à Alemanha. Demorarão uns dias. Mentira. Álvaro sabia que esses comprimidos se vendiam até no supermercado da esquina. Uns dias? Perguntou ele, deixando que um tom de pânico fingido entrasse na sua voz. Sofia, o doutor Miguel Antunes disse que se não os tomar, a pressão pode subir e causar-me um derrame. Dói-me muito a cabeça agora mesmo. Ai, Álvaro, não sejas dramático, replicou ela tirando um vestido de lantejoulas de um saco. Toma uma aspirina e pronto. Não vou atravessar a cidade outra vez. Estou esgotada. Além disso, tenho de experimentar isto para a gala de beneficência da próxima semana. Gostas da cor? Ah, certo, não podes vê-lo. É um verde esmeralda precioso. Álvaro sentiu um ódio tão puro que teve de morder a língua para não gritar. Ela preferia vê-lo morto a amarrotar o vestido novo. Está bem, disse ele seco. Uma aspirina. Mas não seria uma aspirina. Naquela tarde, Álvaro ia pôr à prova o coração daquela casa. Ia fingir o colapso que Sofia estava a ignorar e então veria quem corria a salvá-lo. A tarde caiu pesada sobre a mansão. Sofia tinha se trancado no seu closet, experimentando modelitos e falando por videochamada com as suas amigas, rindo às gargalhadas. Álvaro, do seu quarto, escutava as risadas distantes enquanto preparava o cenário. Esperou até às 7 da tarde, a hora em que a casa estava mais tranquila. Inês costumava estar na cozinha a preparar o jantar dos gêmeos. Álvaro atirou um copo de água ao chão para fazer barulho. Depois deixou-se cair da cadeira ao chão, batendo no tapete com o corpo. Começou a gemer um som gutural e angustiante, suficientemente alto para ser ouvido no corredor. Ajuda, gritou fingindo que a voz lhe falhava. Sofia, a minha cabeça. Silêncio no andar de cima. A música no quarto de Sofia estava demasiado alta. Ela não o ouvia ou não queria ouvi-lo. Voltou a gritar mais alto. Ajuda, por favor. Ouviu passos rápidos. Quase uma corrida a subir as escadas de serviço. Não eram os saltos de Sofia, eram as sapatilhas de borracha de Inês. A porta abriu-se de repente. Senhor Álvaro, gritou Inês ao ver.
Luís tendido no chão com as mãos na cabeça. Ajoelhou-se ao seu lado instantaneamente, sem se importar com nada. Levantou-lhe a cabeça com cuidado, colocando-a sobre o seu colo. O que lhe acontece? O que sente? Meu Deus, está pálido. Ah, a medicação, ofegou Álvaro, atuando a dor com uma credibilidade digna de Oscar. A pressão. Sinto que me explode. Sofia. Ela tem os comprimidos. Inês olhou para a porta aberta, angustiada. Menina Sofia, gritou Inês com todas as suas forças. Venha depressa, o senhor está a morrer. Ninguém respondeu. Apenas se ouvia a música pop abafada da ala leste da casa. Ela disse que não havia, sussurrou Álvaro, agarrando a mão de Inês. Disse que não havia na farmácia. Inês entendeu tudo num segundo. Viu os sacos de marcas de luxo no corredor. Viu o desinteresse. Sabia que aquela medicação era vital. Tinha lido o folheto na semana anterior quando limpava a casa de banho. Que seja, sussurrou Inês. Uma maldição que soou como uma oração. Olhou para Álvaro. Senhor, aguente. Não se mexa. Vou procurar ajuda. Não vás. Não quero morrer sozinho. Não vai morrer. Proíbo-o. Vou procurar a sua medicação. Não há, disse que em toda a cidade. Ela mente, disse Inês com uma fúria repentina. Há uma farmácia de serviço a 3 quarteirões. Vou lá. Aguente 5 minutos. 5 minutos. Inês acomodou-o no chão com uma almofada. Levantou-se e saiu a correr. Álvaro escutou como descia as escadas, saltando os degraus de 2 em 2. Ouviu a porta principal abrir-se e fechar-se com força. Álvaro deixou de gemer e abriu os olhos por trás dos óculos. Incorporou-se levemente. Olhando pela janela, viu Inês a correr pelo caminho de entrada debaixo da chuva fina que começara a cair. Não levava guarda-chuva, não levava casaco, corria como se a sua própria vida dependesse disso. Passaram 10 minutos eternos. Álvaro voltou à sua posição no chão quando ouviu a porta de novo. Inês entrou encharcada, com o cabelo colado ao rosto e o uniforme manchado de lama na bainha. Ofegava como se tivesse corrido uma maratona. Na sua mão apertava uma caixa branca e azul. Aqui está, disse sem fôlego, rasgando a caixa e tirando a tira de comprimidos. Correu à casa de banho, trouxe um copo de água e ajoelhou-se de novo junto a ele. Abra a boca, senhor. Vamos, engula. Álvaro obedeceu. Engoliu o comprimido, que na realidade era um placebo de vitamina que ele mesmo tinha trocado na caixa original dias antes. Mas Inês tinha trazido medicação real. Respire. Isso é. Já vai passar. Inês ficou ali, acariciando-lhe a testa, afastando-lhe o cabelo suado, embalando-o suavemente enquanto recuperava o fôlego. Ela tremia de frio pela chuva, mas não se afastava. Obrigado, sussurrou Álvaro, deixando de atuar pouco a pouco. A dor está a diminuir. Ainda bem. Graças a Deus. Inês começou a chorar. Uma libertação de tensão pura. Pensei que não chegava. Tive de bater no vidro da farmácia porque estavam a fechar. Com o que pagaste? Perguntou Álvaro. Sabia que Sofia não lhe dava dinheiro para despesas. Com o meu, não importa. Eram 20 euros. A sua vida vale mais que isso. Álvaro sentiu um nó no peito que quase o sufocava. 20 euros era o que Inês ganhava em meio dia de trabalho escravo e o tinha dado sem hesitar. Nesse momento a música cessou. Passos de saltos ressoaram no corredor. Sofia apareceu na porta com uma máscara facial verde e um roupão de seda. Mas que escândalo é este? Perguntou irritada. Ouvi gritos. O que faz esta aí no chão contigo, Inês? Levanta-te agora mesmo. Que indecência. Inês pôs-se de pé rapidamente, baixando a cabeça encharcada e tremendo. O senhor teve uma crise. Doía-lhe muito a cabeça. Fui comprar a medicação. Sofia olhou para a caixa de comprimidos na mão de Inês e depois para Álvaro que jazia no chão. Que medicação? Se te disse que não havia em lado nenhum. Encontrei na farmácia da esquina, menina, disse Inês com um fio de voz, mas firme. Havia muitas caixas. Sofia ficou vermelha debaixo da máscara verde. Tinha sido descoberta na sua mentira, mas a sua reação não foi de vergonha, mas de ataque. De certeza que lhe deste qualquer coisa, gritou Sofia aproximando-se e arrebatando-lhe a caixa. Queres envenená-lo? És uma irresponsável. Vai para a cozinha. Estás a molhar todo o tapete com a tua roupa suja. Ela salvou-me a vida, Sofia, disse Álvaro do chão. A sua voz era fraca, mas tinha um fio mortal. Se não fosse por ela, talvez agora estarias a ligar para a agência funerária. Não é isso que querias? Sofia gelou. Olhou para Álvaro.
Havia suspeita na sua voz. Decidiu jogar a carta da vítima. Álvaro, como podes dizer isso? Eu fui a 3 farmácias. Talvez acabem de receber o pedido. Eu só quero o melhor para ti. Esta rapariga só quer fazer-se de heroína para pedir um aumento. Vê, toda molhada, a dar pena. Álvaro deixou-se ajudar por Sofia para se levantar, sentindo a repulsa em cada contacto da sua pele. Estou cansado, disse ele. Inês, obrigado. Podes retirar-te. E seca-te. Não quero que fiques doente. Inês assentiu e saiu. Quando ficaram sozinhos, Sofia atirou a caixa de medicação sobre a mesa. Amanhã essa rapariga vai-se embora. Não suporto como te olha. É uma descarada. Não, disse Álvaro. Fica, pelo menos até assinarmos os papéis. Sinto-me mais seguro, sabendo que há alguém que pode correr se tu estiveres ocupada. Sofia cerrou os dentes. Bem, mas assina amanhã sem falta. Farei isso, prometeu Álvaro. E faria, mas não assinaria o que ela acreditava. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Álvaro saiu da cama. Foi ao quarto de serviço onde Inês dormia num catre desconfortável. Abriu a porta com sigilo. Viu-a dormir encolhida debaixo de uma manta fina. Entrou e deixou algo na sua mesinha de cabeceira. Um envelope com 500 euros e uma nota escrita com letra trêmula para não se delatar, que dizia, pelo caldo e pela vida. Saiu antes que ela acordasse. Faltavam poucas horas para o desfecho. O plano do Rolex estava pronto para a manhã seguinte. Seria o golpe final. Sofia ia cair e o ruído da sua queda seria ouvido em toda Lisboa. A luz do sol filtrava-se através das cortinas de veludo pesado, mas não conseguia aquecer a atmosfera gélida que reinava na mansão Castelo Branco. Era o dia da assinatura. Sofia tinha se levantado antes do serviço, movendo-se pelo quarto como um felino enjaulado. Passara 1 hora à frente do espelho, ensaiando seu rosto de esposa devota e preocupada para quando chegasse o notário, Dr. Manuel Ribeiro. Mas algo a incomodava profundamente. Inês, a imagem da empregada doméstica a segurar a cabeça de Álvaro na noite anterior, uma intimidade suja e barata no chão do corredor, ficara gravada na sua retina como uma queimadura. Não podia permitir que aquela mosquita morta continuasse na casa nem mais 1 minuto. Se Álvaro não queria despedi-la por bem, teria de ser por mal, e teria de ser algo imperdoável, algo que nem a suposta compaixão de um cego pudesse ignorar. Álvaro, da cama, fingia dormir profundamente, respirando com um ritmo pausado, mas sob as pálpebras fechadas, os seus olhos moviam-se seguindo as sombras de Sofia. Viu-a aproximar-se da mesinha de cabeceira, viu-a deter-se à frente do Rolex de ouro, a isca que ele deixara deliberadamente exposta fora do cofre. Viu o sorriso malicioso que curvou os lábios da sua noiva. Sofia estendeu a mão, as suas unhas longas e polidas roçaram o metal frio. Pegou no relógio, olhou para a cama para se certificar de que Álvaro não acordava. Depois, com um movimento rápido, deslizou o relógio para o bolso do seu roupão de seda e saiu do quarto sem fazer ruído. Álvaro contou até 10, abriu os olhos, colocou os óculos escuros e sentou-se na cama. O coração batia-lhe com força. A armadilha estava ativada. Agora só restava esperar o grito. Embaixo, no hall principal, Inês estava a acabar de abrilhantar o chão de mármore. Os seus joelhos doíam-lhe, mas trabalhava com afincamento. Queria acabar depressa para preparar o pequeno almoço especial que prometera aos gêmeos. Não reparara que Sofia descia as escadas, observando-a com predação. Tu! Chamou Sofia com voz imperiosa. Inês sobressaltou-se e pôs-se de pé rapidamente, escondendo as mãos avermelhadas atrás do avental. Bom dia, menina Sofia. Deseja o seu café? Não quero café das tuas mãos sujas, cuspiu Sofia, aproximando-se perigosamente. Quero que subas para limpar o closet do senhor agora mesmo. Está uma imundície, e quero que o faças bem, não como limpas aqui embaixo, que ficam sempre marcas. Sim, menina, vou já. Inês dirigiu-se para as escadas, passando por Sofia. Foi nesse preciso instante, no cruzamento dos seus corpos, que Sofia fingiu tropeçar. Ai, cuidado, estúpida, gritou Sofia, agarrando Inês pelo braço para se estabilizar. Perdão, não a vi. Na confusão do contacto, com uma prestidigitação digna de um carteirista profissional, Sofia deslizou o pesado relógio de ouro para dentro do amplo bolso direito do avental de Inês. A empregada, atordoada pelo empurrão e pelos gritos, não sentiu o peso extra entre os panos de limpeza que levava ali. Desaparece da minha vista, gritou Sofia, empurrando-a para cima. Sobe.
Inês correu escadas acima com o coração aos pulos. Sofia ficou embaixo, alisando o roupão e olhando para o seu relógio de pulso. Faltavam 5 minutos para o notário chegar. Perfeito. 10 minutos depois, a campainha tocou. Era o Dr. Manuel Ribeiro. Sofia recebeu-o com o seu melhor sorriso falso. Dr. Manuel, pontual como sempre. Entre. O Álvaro descerá já. Está à procura de algo. Nesse exato momento, Álvaro apareceu no alto da escadaria, impecavelmente vestido, com a sua bengala na mão. Descia os degraus com uma lentidão exasperante. Bom dia, disse Álvaro com voz potente. Bom dia, Álvaro, respondeu Sofia, subindo um par de degraus para fingir ajudá-lo. Manuel já está aqui, pronto para assinar. Pronto, disse Álvaro. Mas então deteve-se. Tocou no pulso esquerdo, franziu o sobrolho. Espera, o meu relógio. Sofia conteve a respiração, atuando surpresa. Que relógio, querido? O Rolex, o do meu avô. Deixei-o na mesinha de cabeceira ontem à noite. Não o encontro. Pensei que mo tinhas guardado tu. Não, eu não toquei em nada, disse Sofia, elevando o volume da sua voz para que o notário ouvisse bem. Tens a certeza de que não o puseste? Estou cego, Sofia. Não, estúpida. Sei que não o levo posto e sei onde o deixei. Meu Deus, exclamou Sofia, levando as mãos à boca. Álvaro, essa porta do terraço estava aberta esta manhã, mas não seria impossível. A menos que virou-se para o corredor onde Inês acabara de descer com um cesto de roupa suja. Inês. O grito de Sofia retumbou nas paredes como um tiro de canhão. Inês congelou largando o cesto. Sim, senhora. Venha aqui agora mesmo, ordenou Sofia. Inês aproximou-se tremendo, sentindo os olhares de todos. O notário confuso, o senhor Álvaro com o seu rosto inescrutável por trás dos óculos, e a menina Sofia, que parecia um dragão prestes a cuspir fogo. Onde está? Exigiu Sofia. O que, menina? Não entendo. O relógio do Álvaro, o Rolex de ouro maciço, desapareceu da mesinha de cabeceira e tu és a única que esteve nesse andar esta manhã. Além de nós, eu não peguei em nada, juro-lhe. Eu só limpei o corredor e... Mentirosa! Sofia avançou sobre ela. Vi-te a rondar como uma pega. Esvazia os bolsos agora. Mas, menina, por favor. Inês chorava recuando. Que os esvazes, disse. Sofia agarrou o avental de Inês e sacudiu-o com violência. O som foi inconfundível, um tilintar metálico e pesado contra o chão de mármore. O relógio de ouro caiu do bolso de Inês e deslizou até parar aos pés do Dr. Manuel Ribeiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelos soluços abafados de Inês. Aí está, gritou Sofia, triunfante, apontando a prova do delito. Eu sabia, é uma ladra, uma vulgar ladra que se aproveita de um cego. Manuel, o senhor é testemunha. Roubou uma joia de família avaliada em 50.000 euros. Inês olhava o relógio no chão com os olhos arregalados. Não entendia como tinha chegado ali. O mundo girava à sua volta. Não pode ser. Eu não. Alguém o pôs. Balbuciava hiperventilando. Cala-te. Sofia virou-se para Álvaro. Álvaro, liga para a polícia. Agora mesmo. Que a levem algemada. Quero que apodreça na prisão. E as crianças? Ligarei para os serviços sociais para que as levem. Porque uma ladra não pode ter filhos. Esse foi o golpe baixo. Mencionar as crianças. Inês caiu de joelhos, arrastando-se para Álvaro, agarrando a bainha das suas calças. Senhor Álvaro, por favor, não me tire os meus filhos. Juro-lhe pela minha vida, eu não o roubei. Não sei como chegou aí. Acredite em mim, por favor. Sofia sorria. Era o checkmate. Álvaro teria de a expulsar. E com Inês fora, o caminho estava desobstruído. Manuel liga para a polícia, ordenou Sofia ao notário. Um momento, trovejou a voz de Álvaro. Foi uma ordem tão peremptória que Manuel, que já tinha o telemóvel na mão, deteve-se de repente. Álvaro não se mexera. Permanecia ereto com uma mão na bengala e a outra estendida para o vazio. Ninguém vai ligar a ninguém ainda, disse Álvaro com uma calma assustadora. Manuel, passa-me o relógio. Mas Álvaro, protestou Sofia, a prova é irrefutável. Saiu do bolso dela. Disse para me passarem o relógio. O notário recolheu a peça e depositou-a na mão aberta de Álvaro. O milionário fechou os dedos sobre o metal frio. Pesa, murmurou. É ouro de verdade. Agachou-se lentamente, guiando-se pelo som do choro de Inês, até ficar à sua altura. Sofia olhava a cena com impaciência, esperando o despedimento fulminante. Inês, disse Álvaro suavemente, dá-me as tuas mãos. Inês,
Cegada pelas lágrimas e pelo terror de perder os seus sobrinhos, a quem amava como filhos, estendeu as suas mãos trêmulas para a escuridão que imaginava em Álvaro. Ele pegou nelas. As suas mãos grandes e firmes envolveram as dela, pequenas, ásperas pela lixívia e frias pelo medo. Álvaro tomou o seu tempo. Não era apenas um gesto teatral, era uma necessidade. Precisava de sentir a verdade física daquela mulher. Com os seus polegares acariciou suavemente os calos nas palmas de Inês, as cicatrizes minúsculas de quem trabalha de sol a sol. Sentiu o seu pulso descontrolado no pulso, um bater frenético de passarinho preso. As mãos de um ladrão costumam estar suadas pela culpa, disse Álvaro em voz alta para que todos o ouvissem. Ou tensas, prontas para fugir. Fez uma pausa inclinando a cabeça como se escutasse um segredo que só o universo lhe sussurrava. Mas estas mãos estão frias, estão secas e tremem de medo, não de malícia. Álvaro apertou um pouco mais o aperto. Estas são mãos de trabalho. Sofia, mãos que ontem me salvaram de uma crise. Mãos que limparam, cozinharam e cuidaram dos meus filhos quando a sua própria mãe estava demasiado ocupada a comprar vestidos. Sofia soltou um bufo de incredulidade, dando um passo à frente. Os seus saltos ressoaram agressivamente no mármore. Pelo amor de Deus, Álvaro, deixa de brincar ao detetive místico. O relógio estava no bolso dela. Vimo-lo cair. Que mais prova precisas? É uma delinquente. Álvaro pôs-se de pé lentamente, ajudando Inês a levantar-se com ele sem soltar-lhe uma mão. Virou-se para onde sabia que estava Sofia. Embora os seus olhos estivessem ocultos, a intensidade da sua presença fez com que ela recuasse um passo instintivamente. Sofia, alguma vez tentaste meter um objeto deste tamanho e peso num bolso sem que se notasse? Perguntou ele com lógica esmagadora. Se a Inês o tivesse querido roubar, lo-ia escondido na sua roupa interior ou na sua mala. Levá-lo no avental solto enquanto esfrega o chão. É de estúpidos. E a Inês não é estúpida. Então é descuidada ou arrogante. Não importa. Roubou, gritou Sofia perdendo a compostura. Se não a despedes tu, farei eu. Estás cego, Álvaro. O teu julgamento está nublado. Eu sou quem vê a realidade aqui. A realidade? Álvaro soltou uma risada curta e amarga. Às vezes a escuridão permite-te ver coisas que a luz esconde. Puxou suavemente Inês para ele, aproximando-a tanto que ela pôde sentir o cheiro da sua colônia, uma mistura de madeira e tabaco. Ele inclinou a cabeça para o seu ouvido. Foi um movimento rápido, íntimo, que excluiu o resto da sala. Confia em mim, sussurrou Álvaro tão baixo que só ela pôde ouvi-lo. Foi um sopro de esperança no meio do furacão. Sei que não foste tu. Aguenta mais um pouco. Separou-se dela e voltou a levantar a voz, dirigindo-se ao notário. Manuel, tu conheces-me. Sabes que sou um homem de instintos. O meu instinto fez-me milionário. E o meu instinto diz-me que aqui há um erro. Talvez o relógio tenha caído e ela o tenha apanhado sem pensar. Talvez tenha aparecido aí por arte de magia. Álvaro, Sofia estava vermelha de raiva. Isto é inaudito. Estás a desautorizar-me na frente do serviço e do notário. Se não a pões na rua agora mesmo, vou-me eu. Álvaro sabia que era um bluff. Sofia não iria a lado nenhum sem a assinatura. Ninguém vai, disse Álvaro com autoridade. Inês, volta ao teu trabalho. Leva o relógio para o meu quarto e mete-o no cofre. Tu tens a combinação da limpeza, certo? Inês assentiu, incapaz de falar, abraçando o relógio contra o seu peito como se fosse uma relíquia sagrada. Dás-lhe a combinação do cofre. Sofia parecia a ponto de sofrer um infarte. Enlouqueceste, Inês. Vai, ordenou Álvaro ignorando a sua noiva. Inês saiu a correr para as escadas, lançando um último olhar de gratidão infinita para o homem dos óculos escuros. Um olhar que prometia lealdade eterna. Quando ficaram sozinhos com o notário, o ambiente era irrespirável. Sofia respirava agitadamente, as suas mãos crispadas. Humilhaste-me, sibilou ela. Defendes a criada antes que a tua futura esposa. Não defendo a criada, disse Álvaro, voltando a sentar-se pesadamente numa cadeira, fingindo que o estresse lhe estava a cobrar a fatura. Defendo a justiça e agora mesmo, Sofia, esta discussão deixou-me esgotado. Tremem-me as mãos. Sinto que me vai dar outra enxaqueca. Álvaro levantou as mãos para que Manuel as visse. Tremiam visivelmente. Manuel, creio que não estou em condições de assinar nada agora mesmo. Com este nível de estresse, a minha assinatura seria ilegível. O notário, que se sentia como um intruso numa guerra doméstica,
Assentiu vigorosamente, guardando as suas coisas. Compreendo perfeitamente, Sr. Álvaro. O estresse é veneno para a sua condição. Será melhor que o deixemos para outro momento, quando haja mais harmonia. Sofia viu o seu plano desmoronar-se pela segunda vez. O relógio, que deveria ser o catalisador da sua vitória, tinha se convertido na sua derrota, mas não podia forçá-lo agora. Não com o notário à sua frente a olhar-la com suspeita pelo seu arrebato de ira. Tinha de mudar de tática, tinha de ser mais inteligente. Está bem, disse Sofia, engolindo o seu orgulho e forçando um sorriso doloroso. Tens razão, meu amor. Fui muito impulsiva. É que fico nervosa quando se trata da tua segurança. Perdoa-me. Descansa, Manuel. Acompanhe-o à porta. Enquanto Sofia acompanhava o notário, Álvaro ficou sozinho no hall. Ajustou os óculos. Ganhara outra batalha, mas a guerra final seria essa noite. Sofia não se renderia. Tentaria algo drástico para recuperar o controlo e ele estaria pronto. Mas o que Álvaro não sabia era até onde chegaria a maldade de Sofia. Enquanto ela fechava a porta atrás do notário, os seus olhos pousaram na porta da cave, onde estava o quadro elétrico e o quarto de jogos das crianças. Se Inês não fosse por bem, teria de fazer com que ocorresse uma tragédia por culpa dela, uma tragédia que envolvesse os gêmeos. Sofia sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Desfruta da tua vitória. Ceguinho, sussurrou para si mesma. Porque esta noite vais desejar não ter nascido. Subiu as escadas, não para o seu quarto, mas para o quarto das crianças. A fase final do seu plano acabara de começar e desta vez não haveria testemunhas, ou assim acreditava ela. Álvaro tirou o telemóvel do bolso e ativou a câmara número 4, quarto dos gêmeos. A tela iluminou-se na sua mão. Vejo-te, bruxa, murmurou Álvaro. Dá um passo em falso e destrua-te. A mansão Castelo Branco transformara-se num cenário de ópera decorada com uma opulência que rosava o obsceno. Arranjos florais de orquídeas brancas trazidas expressamente da Holanda nessa mesma manhã inundavam cada canto, saturando o ar com um aroma doce e entorpecedor. O pessoal de catering, contratado de uma agência exclusiva, corria de um lado para o outro com bandejas de prata, polindo copos e arranjando canapés de caviar. Tudo tinha de ser perfeito. Para Sofia, o jantar de gala não era uma festa. Era a sua coroação oficial perante a elite empresarial de Lisboa. Mas havia dois elementos que destoavam no seu quadro perfeito. Os gêmeos. Léo e Theo, sensíveis à tensão que vibrava nas paredes do seu lar, estavam inquietos, choravam e corriam pelo corredor do rés do chão, alheios à importância dos investidores que chegariam em 1 hora. Um deles, Theo, tropeçou acidentalmente num pedestal que sustentava um vaso Ming, fazendo-o cambalear. Sofia, que descia as escadas ajustando um brinco de esmeraldas, viu a cena. Os seus nervos, já tensos pela atuação que devia manter, quebraram-se. Basta, gritou um som agudo que cortou o murmúrio dos empregados de mesa. Estou farta destes miúdos. Avançou sobre as crianças com uma velocidade predadora. Agarrou Theo pelo braço com tanta força que o menino soltou um grito de dor e com a outra mão empurrou Léo. Menina, não! Inês apareceu da cozinha com as mãos ainda molhadas de esfregar. O instinto fê-la correr em direção às crianças, interpondo-se entre a fúria de Sofia e os pequenos corpos trêmulos. São só bebés, têm medo. Não me importa se tem medo. Bramou Sofia com os olhos injetados em sangue, a maquilhagem perfeita a rachar pela careta de ódio. Vão arruinar a minha noite, vão chorar quando chegarem os sócios. E eu preciso de silêncio, silêncio absoluto. Sem soltar o menino, Sofia arrastou os gêmeos para o corredor lateral, onde se encontrava a antiga adega de vinhos, uma sala pequena, escura e, o mais importante, insonorizada. Não, por favor, suplicou Inês agarrando o braço de Sofia. Não os feche aí, eles têm pânico do escuro. Por favor, menina, leva-os para o meu quarto. Não farão barulho. Prometo-lhe. Para o teu quarto? Sofia deteve-se na porta da adega. Abriu a pesada folha de madeira e empurrou as crianças para dentro. Os gêmeos caíram ao chão chorando desconsoladamente, esticando os bracinhos para a luz. Tu não tens quarto, criada. Tu és lixo e eles aprenderão a calar-se. Sofia tentou fechar a porta, mas Inês, impulsionada por uma força que desconhecia, meteu o pé e o ombro bloqueando o fecho. Não o permitirei, gritou Inês com lágrimas nos olhos, mas com a mandíbula firme. Isto é crueldade. Vou dizer ao Sr. Álvaro.
A menção de Álvaro foi o detonante final. Sofia soltou a porta, deu um passo atrás e, com a mão aberta e cheia de anéis pesados, cruzou a cara de Inês com uma bofetada brutal. O som do impacto ressoou seco e terrível. Inês caiu ao chão atordoada, sentindo o sabor metálico do sangue na sua boca. A sua bochecha inflamou-se instantaneamente, marcada pelo ouro das joias. Se abrires a boca, sibilou Sofia, agachando-se sobre ela e agarrando-a pelo cabelo, obrigando-a a olhar lá nos olhos. Se te atreveres a incomodar o Álvaro ou a sair da cozinha esta noite, jurarei que foste tu quem agrediu as crianças. Direi que te encontrei a maltratá-las. Tenho o poder, Inês, tenho o dinheiro e tu não és ninguém. Quem achas que te acreditará? Um cego inútil ou a futura dona de tudo isto? Inês cedeu, derrotada pelo peso da ameaça. Sabia que Sofia era capaz disso e mais. Se a acusassem de maus tratos infantis, nunca mais veria as crianças e acabaria na prisão. Sofia sorriu satisfeita ao ver o medo nos olhos da empregada. Levantou-se, alisou o seu vestido de seda verde esmeralda e fechou a porta da adega com um golpe seco. O choro das crianças afogou-se instantaneamente, silenciado pelo isolamento acústico. Virou a chave 2 vezes e guardou-a no decote. Agora levanta-te, limpa esse sangue nojento e vai para a cozinha. Quero canapés quentes em 10 minutos e nem uma palavra. Sofia virou-se e caminhou para a sala principal, transformando o seu rosto de monstro na máscara de anfitriã perfeita em questão de segundos. No seu escritório, Álvaro Castelo Branco estava de pé à frente do ecrã do seu telemóvel. Tinha visto tudo através da câmara de segurança oculta no corredor. As suas mãos agarravam a borda da secretária de Mogno com tanta força que a madeira estalou. Cada fibra do seu ser gritava-lhe para descer, para arrombar a porta, para matar aquela mulher com as suas próprias mãos. Ver os seus filhos serem atirados para a escuridão e Inês ser agredida por defender, lhes causava-lhe uma dor física mais aguda que o acidente de carro. Vou destruir-te, Sofia, sussurrou com uma voz que parecia vir do além. Vou destruir-te na frente de todos os que tentas impressionar. Mas não podia descer ainda. Se descesse agora, seria um escândalo doméstico. Sofia inventaria uma desculpa. Diria que as crianças estavam de castigo, que Inês a atacou primeiro. Precisava que a humilhação fosse pública. Precisava que os investidores vissem quem ela era realmente. Tinha de aguentar um pouco mais. Só mais 1 hora. Álvaro respirou fundo, engolindo a bilis, vestiu o seu casaco de smoking, ajustou os óculos escuros e pegou na sua bengala. Marcou um número no seu telefone. Segurança, respondeu uma voz grave do outro lado. Escuta atentamente, disse Álvaro. Quero que prepares o arquivo de vídeo das câmaras 4 e 7 dos últimos 15 minutos. Conecta-o ao sistema de projeção da sala principal. Quando eu der o sinal, quero que toda a gente veja o que se passa nesta casa. Entendido? Sim, senhor Castelo Branco. Álvaro desligou, olhou-se ao espelho. Já não via um homem cego, via um carrasco pronto para ditar sentença. Aguentem, meus filhos. Aguentas, Inês. O pai está a caminho. A gala tinha começado. A sala principal da mansão resplandecia sob a luz dos candelabros de cristal. 50 das pessoas mais influentes de Portugal bebiam champanhe francês e conversavam em voz baixa, admirando a coleção de arte e a suposta fortaleza da família Castelo Branco. Sofia era o centro de gravidade da festa. Movia-se entre os convidados com uma elegância ensaiada, rindo nos momentos precisos, tocando suavemente os braços dos banqueiros, projetando a imagem da esposa perfeita e da empresária capaz. Levava Álvaro do braço, guiando-o como se fosse um animal de estimação caro e estragado. Senhor Rodrigo, que alegria vê-lo, disse Sofia cumprimentando o principal acionista do grupo hoteleiro. Permita-me apresentar-lhe o Álvaro. Embora, bom, já sabe que não é o mesmo de antes. Álvaro estendeu a mão para o vazio, um pouco desviada de onde estava o homem, fingindo desorientação. Rodrigo, disse Álvaro com voz fraca, obrigado por vir. Álvaro, meu amigo, que desgraça, disse Rodrigo apertando-lhe a mão com aquela compaixão incômoda que os poderosos têm perante a fraqueza alheia. Mas vejo que estás em boas mãos. Sofia é uma joia. É sim, disse Sofia, apertando o braço de Álvaro com força possessiva. Faço o que posso. É difícil, sabe, carregar o fardo da empresa e da casa sozinha. Agora que ele, bom, já me entende. Mas alguém tem de ser forte. Álvaro sentiu náuseas. Estava a vender a sua incapacidade para se posicionar como a única líder viável.
A noite avançava e o álcool soltava as línguas. Sofia, embriagada pelo seu próprio sucesso e pela certeza de que as crianças estavam presas e a criada submetida, decidiu que era o momento do golpe final. Fez um sinal ao empregado de mesa para que baixasse a música e pegou numa taça de champanhe e num microfone. Subiu a um pequeno estrado que tinham montado à frente da lareira. A luz dos holofotes iluminava, fazendo-a brilhar como uma deusa dourada. Amigos, sócios, família, começou ela com voz vibrante. Obrigado a todos por nos acompanharem nesta noite tão complexa. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam postos nela. Álvaro permanecia embaixo, apoiado na sua bengala, perto de um grande ecrã de projeção que se usava para apresentações corporativas, agora apagado. Como todos sabem, o último mês tem sido uma prova de fogo para nós, continuou Sofia pondo uma mão no peito fingindo emoção. O acidente do Álvaro mudou as nossas vidas. Ver um homem tão brilhante submerso na escuridão eterna tem sido devastador. Fez uma pausa dramática. Alguns convidados assentiram com tristeza, mas a sua voz endureceu ganhando força. A vida continua e os negócios também. Álvaro, na sua sabedoria, reconheceu que não pode continuar a liderar os hotéis Castelo Branco. A sua condição requer descanso, paz e afastar-se do estresse. Álvaro apertou o punho sobre a cabeça da bengala. Continua a falar, pensou. Cava a tua cova. Por isso, anunciou Sofia levantando a taça. Apraz-me e honra-me anunciar que a partir de amanhã, após assinar os últimos documentos legais que Álvaro preparou com tanto amor, assumirei a presidência total do grupo. E não só isso, sorriu. Um sorriso triunfal que mostrava todos os seus dentes. Também quero convidar-vos a todos para o nosso casamento que celebraremos na próxima semana. Será uma cerimônia íntima aqui mesmo, porque o amor verdadeiro não precisa de olhos para ser visto, não é? Os aplausos irromperam. Um aplauso educado, mas entusiasta. Sofia bebia o aplauso como se fosse néctar. Sentia-se intocável. Rainha da casa, rainha da empresa, dona do dinheiro. Enquanto aplaudiam, ninguém notou que a porta de serviço, situada ao fundo da sala na penumbra, se abria lentamente. Ninguém, exceto Álvaro, que olhava para lá por trás dos seus óculos negros. Inês apareceu. Não usava o uniforme impecável de sempre. Estava despenteada, com o avental manchado de sangue seco no pescoço e a bochecha esquerda inchada e roxa pelo golpe. Mancava ligeiramente, mas nos seus braços trazia Léo e Theo. Álvaro sentiu um calafrio de orgulho e terror. Como tinha saído? A resposta chegou ao ver a mão de Inês. Sangrava. Tinha partido o vidro da janelinha da adega. Tinha se arrastado por um buraco impossível e tinha tirado as crianças, cortando-se no processo. Era uma leoa ferida. O murmúrio dos aplausos começou a decair um a um. Os convidados viraram-se ao ver a figura espectral da criada malferida a entrar na sala de luxo. O silêncio estendeu-se como uma mancha de óleo incômoda e densa. Sofia, do estrado, viu como os rostos dos investidores mudavam da admiração ao horror. Seguiu os seus olhares e virou-se. Ao ver Inês ali de pé, desafiadora, com as crianças abraçadas ao seu pescoço, a taça de Sofia escorregou dos seus dedos e estatelou-se contra o chão, partindo-se em 1000 pedaços. O som do vidro partido foi o único ruído na sala. Mas o que faz esta louca aqui? Gritou Sofia, perdendo as estribeiras, esquecendo o microfone que ainda tinha na mão, amplificando a sua histeria. Segurança! Tirem-na daqui! Sequestrou as crianças. Vejam-na. Está bêbada e violenta. Os seguranças, confusos, deram um passo em direção a Inês. Ninguém a toque. A voz de Álvaro retumbou na sala, mais potente que qualquer microfone. Álvaro separou-se da parede. Já não se apoiava na bengala. Caminhou para o centro da sala. Os seus passos eram firmes, seguros. Não arrastava os pés, não tateava. Caminhava direto para Inês. Sofia olhou-o piscando, confusa. Álvaro, o que fazes? Cuidado, vais cair. Álvaro chegou a Inês, deteve-se à sua frente com uma delicadeza infinita, levantou a mão e tocou na bochecha agredida da mulher. Sinto muito, sussurrou. Sinto ter demorado tanto. Tinha de ter a certeza de que não nos voltaria a incomodar nunca mais. Mas deixei que te fizessem mal e isso não me perdoarei jamais. Inês olhou e, apesar da dor na sua bochecha e do sangue nas suas mãos, sorriu debilmente. Estão a salvo, senhor, sussurrou ela, acariciando a cabeça de Léo. As crianças estão a salvo. Isso é o único que importa. O senhor vê? Sim,
disse Álvaro, pegando nas mãos ensanguentadas de Inês entre as suas e beijando-as com reverência perante o olhar atônito de 50 testemunhas. Vejo, e por fim, vejo o que é valioso de verdade. A festa tinha se desfeito, mas não como costumavam terminar as galas da alta sociedade. Não houve despedidas prolongadas, nem promessas de almoços futuros. Os convidados, envergonhados por terem sido testemunhas e cúmplices silenciosos da ascensão de uma sociopata, foram-se rapidamente, murmurando desculpas atropeladas a Álvaro, enquanto saíam. Sinto muito, Álvaro. Não tínhamos ideia. Se precisares de algo legal, liga-me. Que coragem, Álvaro. Que coragem. Álvaro despedia-os com acenos secos. Não se importava com a sua validação. Queria que se fossem. Queria limpar a sua casa da hipocrisia. Quando o último carro de luxo cruzou o portão de saída, Álvaro fechou a porta principal à chave. O silêncio que ficou não era o silêncio opressivo de antes. Era um silêncio limpo de reinício, virus paraoal. Só restavam 4 pessoas na imensa mansão. Ele, Inês e as 2 crianças, que tinham adormecido num sofá da sala, esgotados pelo choro. Inês estava sentada numa poltrona próxima com um pano com gelo que Álvaro lhe trouxera apertado contra a sua bochecha. O hematoma já estava a escurecer. Vou ligar ao Dr. Miguel Antunes para que venha ver-te, disse Álvaro tirando o seu telemóvel. Não, senhor. Por favor, disse Inês tentando levantar-se, mas fazendo uma careta de dor pelo tornozelo que se tinha torcido ao partir a janela. Não é necessário. Estou bem. É só um golpe. Amanhã estarei pronta para limpar toda esta desordem da festa. Álvaro guardou o telemóvel e olhou-a com severidade. Inês, escuta-me bem. Amanhã não vais limpar nada e depois de amanhã também não. Inês baixou o olhar, o medo voltando aos seus olhos. Vai despedir-me? Sei que parti a janela da adega e manchei o tapete de sangue. Descontarei do meu salário, prometo-lhe, mas não me despeça. Preciso do trabalho. Álvaro aproximou-se dela. Sentou-se na mesa de centro à frente da sua poltrona e tirou-lhe suavemente o gelo do rosto para lhe ver a ferida. Os seus dedos roçaram a pele magoada com uma ternura que fez Inês conter a respiração. Inês, olha para mim, ordenou ele. Ela levantou os seus olhos grandes e castanhos, cheios de lágrimas não derramadas. Não te vou despedir, mas também não vais continuar a ser a empregada doméstica. Essa etapa terminou no momento em que partiste essa janela para salvar os meus filhos. Nenhuma empregada faz isso, só uma mãe o faz. Mas não entendo. Despedi todo o pessoal de segurança, explicou Álvaro. Estavam na folha de pagamentos, viam o que Sofia fazia e calavam-se. Tu eras a única que não tinha nada e arriscaste tudo. Amanhã virá uma empresa de limpeza externa para recolher isto. Tu tens uma baixa médica indefinida com salário completo, claro, e um bônus. Álvaro tirou um cheque que já tinha preparado no seu bolso interior. Pôs-lo nas mãos de Inês. Ela olhou para a cifra e os seus olhos abriram-se desmesuradamente. Eram 50.000 euros, mais do que ganharia em 3 anos. Senhor, não posso aceitar isto. É demasiado. É o preço do relógio? Não é o preço do relógio. É o preço da lealdade. É para que tragas a tua mãe da aldeia, para que lhe pagues os melhores médicos, para que arranjes a tua casa. É teu. Ganhaste-o com sangue. Inês desatou a chorar. Desta vez um choro de alívio profundo, de libertação. Álvaro, quebrando a última barreira que restava entre patrão e empregada, inclinou-se e abraçou-a. Sentiu como o corpo dela relaxava contra o seu peito, como as suas mãos se agarravam à sua jaqueta. Cheirava a fumo e a sangue, mas para Álvaro era o melhor aroma do mundo. Obrigado, obrigado. Obrigado a ti, Inês, devolveste-me a visão muito antes de eu tirar os óculos. Ficaram assim uns minutos enquanto a casa respirava tranquila. Depois Álvaro separou-se suavemente. Agora vamos curar essas mãos. Tens vidros incrustados. Foi à casa de banho e trouxe o estojo de primeiros socorros. Com paciência infinita, usando umas pinças e desinfetante, Álvaro curou cada corte nas mãos de Inês. Ela gemia de dor às vezes, mas não afastava as mãos. Havia uma intimidade sagrada no ato. Ele, o milionário intocável, limpando as feridas da mulher que esfregava os seus chãos. Sabes? Disse Álvaro enquanto lhe ligava a mão direita. Enquanto estava cego, ouvi muitas coisas. Ouvi como cantavas para as crianças adormecerem. Ouvi como me lias Garcia Marques. Ouvi o teu coração bater quando estavas perto. Inês corou baixando o olhar. Pensei que dormia, senhor. Nunca dormia quando tu estavas perto.
Dava-me paz. E quero que saibas algo. A mentira de Sofia sobre a gravidez. Não tem de me explicar nada, senhor. Sei. Mas quero que saibas que nesta casa não há segredos já. Sofia era um erro custoso. Mas tu és a verdade. Terminou de lhe ligar a mão e segurou-a um momento mais do que o necessário. Descansa, Inês. Dorme no quarto de hóspedes hoje. A cama é mais macia. Amanhã será o primeiro dia do resto das nossas vidas e tenho a sensação de que será muito melhor que os anteriores. Inês assentiu. Incapaz de articular palavra, levantou-se com dificuldade e caminhou para o quarto de hóspedes, sentindo-se como Cinderela depois do baile, mas sem que a carruagem se convertesse em abóbora. Desta vez a magia era real. Álvaro ficou na sala a olhar para os seus filhos adormecidos. Aproximou-se deles, tapou-os com uma manta e beijou-lhes a testa. O pai está aqui, sussurrou-lhes, e já não vai a lado nenhum. Sentou-se na poltrona à frente deles, vigiando o seu sono, sem óculos escuros, vendo cada detalhe, cada respiração, cada promessa de futuro. O pesadelo de Sofia tinha terminado. O amanhecer estava perto e trazia consigo uma luz que Álvaro não via há anos. Meses depois essa luz brilharia ainda mais forte, mas essa seria a última parte da história, a parte onde a justiça poética se transforma em amor. Passaram 8 meses desde aquela noite em que a mentira se fez em pedaços contra o chão de mármore da sala. 8 meses desde que as luzes da polícia levaram à escuridão da mansão Castelo Branco. O inverno de Lisboa deu lugar a uma primavera explosiva. O jardim, antes descuidado e triste, agora é uma explosão de cores, roseiras vermelhas, jasmins brancos e uma relva verde e densa que convida a pisar, lá descalço. No centro do relvado, uma cena que antes teria parecido impossível ganha vida. Álvaro Castelo Branco, o temido tubarão dos negócios, está de 4 no chão, com uma venda de seda atada sobre os olhos. Aqui não me apanhas, pai, grita Léo correndo em círculos à volta dele. Por aqui, Ritel, puxando suavemente a camisa de linho do pai. Cheiro-vos, ruge Álvaro brincando ao monstro, estendendo os braços. Cheiro a 2 macaquinhos traquinas que não tomaram banho. Álvaro atira-se para a direita, apanhando Theo num abraço de urso, rolando com ele pela relva entre gargalhadas. Tira a venda dos olhos. Os seus olhos castanhos brilham com a luz do sol, limpos, felizes, absorvendo cada detalhe do rosto do filho. Já não finge não ver. Agora não quer perder nem um segundo de visão. Do terraço, sob a sombra de uma pérgola de madeira, Inês observa a cena. Ainda usa o uniforme. É um hábito difícil de quebrar. Embora Álvaro lhe tenha dito 1000 vezes que não é necessário, ela sente-se segura naquela tela azul. Lembra-lhe quem é, de onde vem e dá-lhe uma desculpa para continuar a servir o homem que ama sem cruzar a linha que ela mesma traçou na sua mente por medo. Senhor, chama Inês aproximando-se com uma jarra de limonada gelada. Trouxe-lhes algo fresco. Álvaro detém-se com Theo, ainda nos braços. O seu sorriso suaviza-se ao vê-la transformando-se em algo mais profundo, mais íntimo. Deixa o menino no chão, que corre imediatamente a procurar o irmão. Álvaro levanta-se sacudindo as hastes de relva das calças. Caminha para Inês com passo firme. Inês, diz ele, com aquele tom de repreensão carinhosa, que começara a usar ultimamente. Disse-te para deixares de me chamar senhor, e disse-te para deixares de nos servir. Há 3 pessoas contratadas para isso dentro de casa. Eu sei, Álvaro, diz ela provando o nome na sua boca. Ainda lhe soa proibido, doce, mas gosto de fazê-lo. Gosto de cuidar de vocês. É a minha forma de agradecer tudo o que fizeste. Álvaro suspira e pega na jarra das suas mãos, deixando-a sobre uma mesa de jardim. Depois pega nas mãos de Inês, essas mãos que já não têm cortes, que estão suaves graças aos cremes que ele lhe compra, mas que continuam fortes. Agradecer? Pergunta ele olhando-a fixamente. Inês, a minha mãe está saudável graças a ti. Os meus filhos riem graças a ti. Eu respiro graças a ti. A balança da gratidão está inclinada a teu favor, e creio que nunca poderei equilibrá-la. Já o fizeste? Responde ela baixando o olhar envergonhada. A minha mãe tem o melhor tratamento na clínica. A minha casa da aldeia está remodelada. Não preciso de mais nada. Mas eu sim, diz Álvaro dando um passo mais perto, quebrando o espaço pessoal. Eu preciso de algo mais. O silêncio entre os dois enche-se com o canto dos pássaros e as risadas distantes dos gêmeos. Vem comigo, diz ele, puxando suavemente a sua mão. Onde? As crianças. As crianças estão vigiadas pela nova ama Marta, que está ali no banco. Vem.
Álvaro guia-a para o interior da casa. Não entram pela cozinha como ela costumava fazer. Entram pela porta principal, a porta dos donos. Atravessam o hall, onde já não há rasto da frieza de Sofia. Agora há fotos nas paredes, fotos das crianças, fotos de paisagens e uma foto emoldurada em prata de Inês e Álvaro, sorrindo no dia em que deram alta à mãe dela. Sobem as escadas até ao quarto principal. Inês sente que o coração lhe vai sair do peito. Álvaro, não devíamos. Sussurra. Shh, confia em mim. Lembras-te? Entram no closet. O lado que antes ocupava Sofia com as suas peles e os seus vestidos estridentes. Está vazio ou estava? Agora há uma única peça pendurada no centro, iluminada pela luz zenital. É um vestido, não é um vestido de gala pretensioso nem uma peça de designer feita para exibir. É um vestido de linho branco, simples, elegante, com bordados de flores azuis na bainha. Um vestido que cheira a verão, a liberdade e a pureza. Que é isto? Pergunta Inês. É a tua demissão, diz Álvaro pondo-se atrás dela, olhando o seu reflexo no espelho junto ao dela. É a tua carta de despedimento oficial. Inês vira-se assustada. Despedes-me? Sim, despeço a empregada doméstica. Álvaro toca suavemente o colarinho do uniforme azul de Inês. Despeço a mulher que se esconde atrás de um avental porque acredita que não merece mais. Despeço a criada que se sente inferior. Álvaro começa a desabotoar os botões do uniforme de Inês. Ela não o detém. As suas mãos tremem, mas não de medo, mas de uma antecipação elétrica. Porque a mulher que vive nesta casa, continua Álvaro, a sua voz baixando a um sussurro rouco. A mulher que ama os meus filhos como uma leoa, a mulher que me salvou a vida, essa mulher não usa uniforme. Essa mulher é a senhora desta casa. Se ela quiser, o uniforme azul cai ao chão formando um círculo de tela morta à volta dos pés de Inês. Ela fica na sua roupa interior, simples, branca, vulnerável e bonita. Álvaro não a olha com luxúria. Olha-a com uma adoração que a faz sentir como uma rainha. Veste-o, diz ele apontando o vestido branco. Inês veste o vestido. Serve-lhe perfeito, feito à medida. Olha-se ao espelho e pela primeira vez em anos, não vê a rapariga pobre que esfrega chãos. Vê Inês, simplesmente Inês radiante. Álvaro aproxima-se e coloca-lhe uma flor branca no cabelo, apanhando uma madeixa rebelde. Sofia foi condenada ontem, diz Álvaro de repente. Era a notícia que faltava. 10 anos. Fraude, maus tratos, tentativa de homicídio. O juiz não teve piedade graças aos vídeos. Inês estremece ao ouvir o nome, mas Álvaro abraça-a pela cintura, ancorando-a ao presente. Já não existe, Inês. É um fantasma. Ninguém voltará a fazer-te mal. Ninguém voltará a olhar-te por cima do ombro. Juro-te. Álvaro. Inês vira-se entre os seus braços com lágrimas nos olhos. Eu não tenho apelido, não tenho títulos, não sei como ser uma senhora. Não quero uma senhora. Álvaro acarinha o seu rosto entre as suas mãos. Quero a Inês. Quero a mulher que me lia, 100 anos de solidão. Quero a mulher que tem as mãos quentes e o coração valente. Os títulos compram-se. Inês. A classe leva-se na alma, e tu tens mais classe que toda a gente que conheço junta. Álvaro mete a mão no seu bolso. Não tira um anel de diamante ostentoso como o que deu a Sofia. Tira um anel simples, uma aliança de ouro com uma pequena esmeralda, a cor da esperança, não do dinheiro. Inês, queres deixar de trabalhar para mim e começar a viver comigo? Queres ser a mãe oficial de Léo e Theo? Queres casar com este cego tonto que demorou demasiado a ver a luz? Inês olha o anel, olha para Álvaro e depois olha pela janela para o jardim, onde as crianças brincam seguras ao sol. Sim, sussurra ela, e depois diz mais alto com uma risada que lhe nasce do ventre. Sim, sim, Álvaro. Sim, a tudo. Álvaro põe-lhe o anel. Beijam-se. Não é um beijo de filme de Hollywood. É um beijo real, profundo, selado com a promessa de quem viu o inferno e decidiu construir o céu. Pai. Inês. Os gritos das crianças interrompem o momento. Os gêmeos entram correndo no quarto com os joelhos manchados de relva. Detém-se de repente ao ver Inês. Inês, diz Léo com os olhos muito abertos. Pareces uma princesa. Não, tonto, corrige Teu dando-lhe uma cotovelada. Parece a mãe. A palavra flutua no ar. Mágica, definitiva. Inês leva a mão à boca contendo um soluço de felicidade. Agacha-se e abre os braços. Os dois meninos correm para ela e fundem-se num abraço branco e caloroso. Álvaro une-se ao abraço envolvendo os três. Sim, Theo, diz Álvaro beijando a cabeça de Inês.
É a mãe. A câmara afasta-se lentamente saindo pela janela, percorrendo o jardim em flor, elevando-se sobre a mansão, que já não é uma jaula de ouro, mas um lar. O sol está no seu ponto mais alto, e não há uma única sombra à vista.